Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer a proposta da pintura desse galo, tá? Eu começo aqui, olha, fazendo a base dele aqui, olha, o chão, aonde ele está aqui, ó, com a tinta um pouquinho de sépia, tá? Eu pego aqui, ó, as tintas, ó, um pouquinho de sépia com azul caribe e vou fazer aqui, olha, o chãozinho, aonde que tá os pezinhos dele. Tô usando aqui um pouquinho do diluente. Quando o galo, a galinha, ou até mesmo o pato, quando eu pinto pato, que tem os pezinhos, né? E a patinha, eu procuro sempre fazer esse processo aqui primeiro. Porque a gente já faz o pezinho deles e já fica pronto. E ele precisa de uma base para ele estar apoiado, né? Que aqui no caso seria o chão, né? O chãozinho, né? Ó. Aqui, olha, eu já peguei um pouquinho do caramelo, ó, para dar ideia mesmo de chão. Não precisa esticar esse chão assim, ó, pelo pano todo. Não há necessidade. Não há necessidade também de seguir ao pé da letra essas cores que eu estou falando aqui. Pode mudar a cor. Peguei aqui, olha, um pouquinho do amarelo bebê. Para colocar aqui assim também, ó. A gente vai criando a cor, tá? A gente cria e vai puxando assim, olha, um chãozinho. Pega um pincel menorzinho, tá? E a gente vai reforçar aqui, olha, com sépia puro. Entra aqui, olha, os dedinhos aqui, ó, dele aqui, ó. A gente vai acentuar aqui, olha, uma sombra. Não vou detalhar aqui pezinho realista, tá? O dedinho realista. Não vou detalhar isso, tá? Como eu já mencionei no vídeo do, do, do pato, no vídeo da galinha, eu aqui estou fazendo uma pintura decorativa, mas ao mesmo tempo uma pintura bonita. Uma pintura decorativa bonita. Então a minha proposta não é ficar aqui fazendo muito detalhe. É uma pintura simples. Depois, no final, se eu ver que há necessidade de colocar aqui uma corzinha mais escura, que eu acredito que não vai ter necessidade, eu coloco ali um pouquinho de preto. Uma outra cor aqui, se tiver necessidade. Se não tiver necessidade, eu vou deixar assim. Agora com o pincel pituá, e essas sobrinhas de tinta que ficou aqui assim, ó, desse amarelo bebê, ó, vou colocar um pouquinho aqui do palha. Eu tô usando palha porque eu tenho essa cor aqui, e eu nunca usei essa cor aqui. Mas pode ser o marfim, pode ser o pele. Vou pegar, olha, com o pincel pituá e colocar aqui, olha, um leve amarelado por baixo dessas penas aqui, ó, do rabo dele, ó. Só assim, ó. Aproveitando mesmo aqui a sobrinha de tinta que tá aqui, ó. Não precisa ser em tudo, não. Só para dizer que tem algo lá atrás. Porque essa pena dele aqui, olha, do rabo, ela vai ser bem preta, bem escura. Tá? Esse daqui é aquele galo majestoso, tem as penas preta, azulada. Ele leva vermelho também. Não sei se é galo português, galo caipira. Ih, não me pergunta. Então, não, porque eu não sei. Eu sei fazer aqui a pintura. Olha, colocar um pouquinho dessa corzinha aqui, ó. Já botei um pouquinho de azul bebê. Aqui, olha, nesse amarelo bebê, ó. Só para dar um leve sombreado. Olha, bem clarinho. Para dizer que tem alguma coisa lá atrás. Olha, posso colocar essa cor aqui também, ó.
quiser pegar assim um pouquinho do azul Caribe, aqui ó, com um pouquinho mesmo assim, olha, do caramelo. Deixa eu ver aqui, olha, mais azul Caribe. É o que eu tô falando, não tem necessidade de vocês seguirem à risca isso que eu tô fazendo aqui não, tá? Vocês fazem o sombreado, usam as cores que vocês gostem. Aqui é mais uma sugestão. Olha, dá uma escurecidinha assim, ó. Porque eu vou bater aqui no fundo aquele cercadinho, né? De stencil, né? Aquela cerquinha. Então não há necessidade de colocar muita coisa não aqui atrás, não, ó. Tá vendo? Fazendo aqui o chão dele, que ele não pode ficar voando, ele não tá voando. O importante é ele não ficar voando aqui, ó. Fazer o chão para ele aqui. Colocar ali atrás, olha. Também, ó. Um pouquinho. Isso daqui a gente vai criando. A gente cria. Pegar um pouquinho mais aqui do amarelo bebê com o palha. Vou fazer aqui, olha, mais amareladinho, ó. Para dar um contraste com a pena preta dele que vai sair ali, tá? Então assim, olha, bem... Nada muito exagerado. Bem clarinho. Vou tentar aproximar aqui, olha, o pezinho dele para vocês verem. Tá? Como eu faço. Aproximar bem mesmo aqui, para vocês verem o detalhe. O pezinho do pezinho dele aqui. É amarelo ouro misturado com siena natural. Aqui é onde que vai ficar mais clarinho, ó. Eu faço aqui, olha, esse risco aqui, ó, e vou ir puxando assim, ó. Ele não vai ficar só nessa cor aqui não, tá? Essa é a primeira base. Olha, ele tem, olha, outro dedinho aqui atrás. E ele tem, olha, outro dedinho aqui. São 3 dedinhos que galo e galinha tem. E esse daqui de trás é chamado de esporão, né? Se vocês observarem, eu não completei aqui atrás, olha, tá vendo? Que eu deixei falhado. Eu deixei falhado já de propósito mesmo. E geralmente esse dedinho aqui, olha, do meio, ele é mais compridinho mesmo. Vou pegar aqui, olha, caramelo com um pouquinho do sépia. Tá? Caramelo. Quando eu falo pegar um pouquinho, gente, eu faço assim, olha, eu mergulho o pincel aqui e mergulho o pincel aqui, tá? Ó. Colocar aqui, olha, nessa parte dele aqui, ó. Ó, e vou, olha, mesclar assim, olha, com batidinho, sem tirar muito aquele amarelo ouro ali, tá? Ó, sépia e caramelo, ó. Pode ser o sépia puro? Pode, mas se colocar um pouquinho de caramelo nele, ele vai ficar mais bonitinho, vai ficar uma cor mais bonita. Ó, e a gente puxa ela. Essa sombra que eu tô colocando, olha, aqui, olha, na parte de trás aqui, porque a claridade dele tá batendo aqui, olha, tá vindo da minha esquerda para a direita. Então aqui, olha, ele vai ter sombra, tá, no pezinho dele. Aqui foi que eu falei, olha, que se precisasse agora, eu vou pegar um pouquinho do preto, vou colocar aqui, olha, no meu sépia, olha, para escurecer um pouquinho aqui mais, ó, para sobressair aqui, ó, os dedinhos do pezinho dele, ó.
Por isso que a pintura, ela é feita por etapas, ó. Ó, reforçar aqui a sombra do pezinho dele no chão, ó. Aqui a gente vem arrumando. Aqui, se não usar um pincel largo, a gente não consegue aqui desmarcar aqui as cores, ó. Tem que usar um pincel largo. Se caso manchar aqui o fundo, sair alguma coisa, olha, usar um pincel largo. Aí eu tô usando, olha, um pincel número 4, tá? Ó, um pincel 4, tem que ser um pincel número 4, um pincel bem pequenininho, porque o pezinho dele aqui é pequeno, não é um pezinho grande, largo. Então a gente tem que ter a noção também do pincel também. Vou clarear o amarelo ouro com um pouquinho do amarelo bebê, ó. E vou colocar aqui assim, olha. Como se eu estivesse colocando assim, olha. Falhado, olha. De pinguinho assim, olha. Risquinhos, ó. Só encosto. Só encosto o pincel, olha, e deixo assim, ó. Porque as perninhas dele aqui, né? O pezinho dele, na natureza, ele é todo... Ele não é lisinho, ele é todo enrugado, né? Todo craquelado. Olha, eu vou pegar aqui de novo o sépia com o caramelo. E vou fazer assim, ó, dar naquela ideia do rústico, né? Do craquelado que tem nas patinhas deles, assim, ó, ó. Só ali atrás. Agora é pincel line com o amarelo bebê, o amarelo ouro, mais amarelo bebê que o amarelo ouro. E a gente, ó, intensificar aqui, ó, assim, ó, depositando mesmo a tinta aqui assim, ó. Ó, dando a ideia de risquinho. Ó, de craquelado. Ó, vai fazendo assim, olha, pontinhos, né, ó, ó. Eu não fico detalhando muito o pezinho de galo, de galinha, de pato, não, tá, pessoal? Eu não dou muita importância, não. Pra eles, não. Não fico aqui fazendo perfeição de patinha e de pezinho, não. Aí aqui, olha, ele tem, né, as garras dele. Eu faço só assim, olha, com a tinta mais escura. Ó. Com a tinta sépia. Sépia. Deixa eu ver se pode colocar aqui um pouquinho do preto aqui, ó. Ó, eu faço só assim. Coloquei um pouquinho do preto no sépia. Ó. Colocar aqui atrás também, ó. Ó, pode vir aqui, olha, e fazer assim, olha, delicadamente, ó. Aí aqui atrás tem o chamado esporão dele, né, ó. Porque aqui ele é uma figura pequena, então não tem como você detalhar muita coisa, não. Então, olha, eu faço assim, olha, com a tinta sépia, ó. Sépia e um pouco do caramelo. Aqui, como tá no escuro, não vai aparecer. Então, olha, tem que tentar colocar aqui, ó, uma cor mais escura, que é o preto. E fazer, olha, para aparecer. Então, já que eu coloquei o preto aqui, vou colocar ele lá também, ó. Deixa eu ver se aqui dá para colocar um caramelo aqui em cima, para dar uma disfarçada, para não ficar tão marcado. Então, assim, cheguei. Então, é assim que eu faço os pezinhos deles, tá? Deixo assim e não mexo mais, tá? Eu não dou muita importância pro pezinho deles, não. Tem uns que os pezinhos deles são preto. É todo preto com azul, tá? Aí é só mudar
a tonalidade, mas o jeito de fazer é o mesmo jeito de fazer que eu tô demonstrando esse daqui, tá? Ó. Se quiser aqui pegar, olha, um pretinho, olha, e acentuar mais assim, ó. É que eu tô falando, eu não dou importância para pezinho de galinha, de pato, não dou muita importância, não. Vou cortar aqui um pouquinho o pé dele, que eu quero focar bem no galo, para vocês verem, tá? Ele aqui vai ser só ele no pano. Ele não precisa de companhia para ele, não. E só ele já é uma figura imponente, né? Uma figura majestosa, uma figura imponente. Aí aqui essa etapa, eu começo ele pelas partes escuras, que é preto, tá? A gente começa pelas partes escuras. Olha, eu estou usando um pincel largo, número 14. Olha só o tamanho do desenho, ó. Tá? É um desenho grande, então eu começo com pincel. Eu gosto de trabalhar com pincel largo. Aqui, olha, a gente solta assim, olha, as peninhas dele, olha. Não faz o risco reto, não, ó. Já faz de maneira que vai imitando já a peninha dele. Aí, sem lavar o pincel, eu pego azul cobalto, aqui, ó, e vou colocando aqui, ó. Eu preciso fazer primeiro essa parte escura, porque essa pelagem dele aqui, ó, essas penas dele aqui, vai ser de cor amarela, vai ser de outra tonalidade, de outra cor. Então, olha, aqui, olha, preto e azul cobalto. Pode ser o azul royal. É azul cobalto ou azul royal. Olha, vem insistindo. Para vocês pode parecer que tá tudo preto, mas não tá. Tá, ó, aqui tem um leve toque azulado. Por que que eu preciso desse azul royal aqui, intercalando ele com preto? Porque eu vou clarear ele com azul celeste ou azul cerúleo. Azul cerúleo não, azul caribe. Lembrando, pessoal, que todos os riscos, tá, das pinturas tá aqui dentro do próprio canal, em posts. Agradecer vocês, tá, por todos que são inscritos no canal, vocês que deixam um joinha, um comentário, que compartilha, tá? O meu muito obrigado. É muito importante para nós, né, para todos que têm conteúdo aqui no YouTube. É muito importante o comentário de vocês, tá? O joinha. Posso pegar aqui o sépia também e colocar como preto, tá? Porque são cores escuras. Olha, aqui também entra preto, tá? Aqui eu já fiz um preto mais misturado com o sépia. O YouTube, ele entende que vocês estão gostando do conteúdo e ele entrega o conteúdo para mais pessoas, tá? O link do Telegram também tá lá em posts, tô procurando colocar. Os riscos também, tá lá no grupo do Telegram. Aqui, olha, eu já faço ele mais azulado, ó. Tá vendo? Olha, é varrendo a tinta aqui no pano, olha. É aonde que dá a ideia de pena. A gente vai varrendo, ó. Que eu falei, olha, que não é para deixar aqui, fazer um risco reto, tá? Sempre fazer ele deixando esses fiapinhos assim, ó. Esses penugem, né, ó. Aonde vê aqui. Às vezes eu volto aqui, é porque eu aqui estou vendo que precisa de tinta, que tá aparecendo a trama da minha sacaria aqui. Aqui, olha, também faz assim, olha, ele bem falhadinho assim, ó. Vai batendo o pincel e deixando assim, olha, falhadinho. Tá vendo como que parece que ficou todo onduladinho, ó?
A ideia é essa daqui, ó. É tirar a marcação reta. Tira o risco reto. Aqui também vai levar preto. Tô usando aqui preto, preto puro mesmo. Olha, já vou deixando aqui, ó. Tirando, olha. Ó, tá? Vou voltar aqui pegar, olha, o azul cobalto, que aqui vai ter um detalhe também azulado, ó. Aqui, olha, eu vou continuar preenchendo com preto. Não vou levar a tela para cima, ó, porque aqui por cima desse preto vai pegar uma outra pena de outra cor, tá? Ó, então por isso que eu deixo ele aqui falhado assim, ó, para poder entrar uma cor na outra aqui, ó. Mas já observem que já fica com um aspecto de pena, ó. Tá vendo? Olha, observem que já dá o aspecto de pena. Então eu vou voltar a reforçar para vocês aqui. Não existe como desenhar pena por pena aqui, no galo, em galinha, pato. Não tem como desenhar pena por pena. A gente vai fazendo gestualmente no pincel, ó. A gente vem colocando assim a tinta, ó. Tá? É de forma gestual. Antes de eu fazer aqui, ó, essa parte dele aqui, eu já tô com a tinta preta. Eu vou fazer, olha, o rabo dele, olha, a pena do rabo. Deixa esse espacinho aqui do desenho, tá? Não vou detalhar a pena também. Eu vou dar a ideia, tá? Aqui eu tô pegando preto puro. Olha, e vou trazer ela riscando assim, ó. Aonde eu quero que vai ficar uma pena azulada, eu já entro com o azul cobalto, ó. O azul cobalto. E já vou, olha, tirando o peso da mão do pincel. Olha, vou procurando, deixando ela assim, ó, desfiadinha. E faço ela assim, olha. Já viu que tem galo que tem essas pontas bem nessas penas assim? Aqui, olha, é usando a criatividade mesmo. Olha, de maneira gestual. Não precisa seguir totalmente aqui, olha, o risco. Vai ter umas aqui, olha, que ela vai ficar, olha, mais preta. Aqui a gente cria, aqui a gente brinca na pintura, tá? Ó, a gente vai brincando com a pintura aqui, tá? Com as cores, ó. Aqui eu tô fazendo ela mais azul, ó. Eu acho que aqui dá pra ver, né? Eu tô vendo aqui, dá pra observar bem mesmo. Aqui também, olha, eu vou fazer ela, olha. Tira o peso da mão do pincel pra fazer ela aqui, olha, bem assim. Olha, bem mais delicada, ó. Tira o peso da mão do pincel. Viu como que foi importante esse clarinho que botou no fundo? Dá um destaque. Tá vendo? Ora eu pego mais preto puro. Para ir trabalhando. Ora eu pego o azul, cobalto. Para ir, olha, manchando. Aqui, olha, eu gosto de diluir a tinta.
deixar aqui a tinta assim, olha, bem diluída, ó. Aqui tá saindo um espelhinho da minha sacaria. Na tinta, mas não tem problema. Aqui. Olha, aqui também nele. Vai levar essa parte mais escurinha, mais preta aqui, ó. Por enquanto aqui, olha, eu vou deixar paradinho, porque eu preciso aqui clarear o azul cobalto para detalhar aqui, ó. Mas como aqui tá muito úmido, ele não vai aparecer o detalhe. Por isso que eu parei aqui também, ó. Aqui, para eu fazer o detalhe de azul, de clarear um pouco do azul cobalto, ó, para colocar ele aqui, eu preciso que aqui dê uma secadinha, que seque. É bom até fazer ele quando terminar. Eu vou deixar para fazer quando terminar a pintura toda, tá? Vocês observaram que aqui eu deixei no risco aqui, olha, levemente esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, ele vai ser preenchido com a primeira demão dele, um pouquinho de azul celeste com marfim, tá? Essa primeira camadinha dele aqui, ó. Se ficar assim, olha, cinza, se ficar marcadinho aqui, não tem problema. É essa daqui que é a ideia, ó. Pode ser azul bebê com marfim, azul celeste com marfim. Ó, tem que ficar assim, olha, uma cor clarinha. Pode colocar o branco, não tem problema. Ó, ele precisa ficar assim antes de eu colocar um branco definitivo aqui nele. Pode pegar o azul cobalto, tá? E já dá assim, olha, um toque azulado. Só não tira muito esse clarinho que ficou ali. Aí aqui, olha, tem esse detalhe aqui da asa dele, que vai ser amarelo ouro. Olha, amarelo ouro com caramelo, ou cerâmica. Pode misturar o siena natural. Se pegar aqui a cor preta, ó, não tem problema. Não tem problema. Faz parte da pintura. Isso é um detalhe da asa dele. Ó. Pega assim, ó, mais amarelo ouro. Vê aí um pincel aí que tem assim, olha, a ponta mais certinha. Pra deixar esses risquinhos aqui, ó. Assim, ó, tá? Aqui, olha, eu já vou entrar com vermelho fogo, ou vermelho tomate, com laranja. Olha, eu vou depositando a tinta assim, olha, embatidinho, ó. Tá? Fazendo um degradê aqui. Olha, depositando mesmo, olha, fazendo batidinho mesmo, ó. Por cima aqui do preto. Vou pegar um pouquinho do sépia com esse vermelho. Olha, escurecer ele um pouquinho mais, ó. Esse vermelho com o sépia. Eu vou colocar ele, olha, aqui atrás, ó. E puxando aqui, ó. Aqui eu mudei para um pincel que tem a cerda assim, olha, mais retinha, tá? Ele já é um pincel gasto. Ó, desde lá de cima. Ó, e vou vir varrendo, ó. Tá? Não lavei o pincel para ficar essa tonalidade bonita, amarelo ouro. Tá vendo? Olha, que essa sobrinha de tinta que ficou aqui
do vermelho com sépia, não tem problema, ó. Vou colocar aqui, ó, em batidinhos, ó. Só o amarelo ouro, ó. Vou voltar no vermelho e no sépia. Vou completar aqui, ó. Só até aqui. Aqui, olha, eu vou varrer lá pra cima, porque vai entrar outro detalhe aqui de um amarelo bem mais clarinho. Olha, pegar mais vermelho puro. Olha, vermelho com amarelo ouro. É para exagerar mesmo na tinta aqui, ó. E fazendo sempre batidinho. Deixando ela de batidinho. Se quiser, olha, puxar assim, ó. Ó, dando a ideia de peninha, né? De pelinho, né? Olha, de peninha bem fininha, ó. Por cima do preto aqui, ó. A gente pode ir trabalhando, não tem problema nenhum. Aqui é o que a nossa criatividade pedir. Não lavei o pincel e vou acabar de completar aqui, ó. Pode ver que ele ficou com um pouco do vermelho, tá, ó. Mas agora eu quero trabalhar mais amarelo ouro e com essa sobrinha do vermelho que ficou aqui no pincel, ó. Tá, ó. Quero trabalhar mais aqui, olha, amarelo ouro, ó. Conforme eu vou limpando aqui, olha, a tinta que sobrou aqui do pincel, tá vendo? Olha, do vermelho, que já estava aqui, ele vai ficando mais amarelo, ó. Olha que bonito que vai ficando o degradê. E aqui, olha, procurar soltar assim, olha, por cima do preto que a gente tinha feito aqui anteriormente, ó. Por isso que é preciso fazer primeiro essa base preta. Olha, bem mais amarelo ouro, porque aqui, olha, já o pincel já tá limpo. Olha, soltando aqui por cima, ó. Por isso que eu precisava fazer essa base aqui primeiro, tá? Porque essa está por baixo e essa pelagem aqui dele, ó, essas penas aqui dele, vai estar por cima. Então, a gente tem sempre que observar isso daqui. O que é que está por baixo e o que é que está por cima. Porque senão a gente não consegue fazer. Esse detalhe aqui, ó. Se eu fizer isso daqui primeiro, como que eu vou fazer esse daqui? Dá para fazer, mas vai dar mais trabalho para retocar. E ele aqui, ó, ele é bem mais amarelo ouro, ó. E na hora que puxar aqui um pouquinho, eu vou clarear mais com amarelo limão. Aqui, olha, eu posso, ó, já deu uma puxadinha, ó. Fazer assim, olha, um abatidinho em meia lua, ó. Tá, ó, amarelo ouro com amarelo bebê. Deixa eu ver se aqui vai pegar agora, ó. Ó, de maneira assim, ó, precisa e contínua, ó. Posso pegar o meu pincel zero e tirar aqui assim, ó. Ó, acrescentar aqui um pequeno detalhe desse clarinho que eu fiz aqui do amarelo ouro com o amarelo bebê. Ó. São detalhes que a gente vai acrescentando à pintura. Aqui, olha, eu posso pegar o azul cobalto, com um pouquinho do marfim, e eu posso colocar aqui com um pincel assim, olha, com a cerda bem abertinha. Pega um pincel aí com a cerda abertinha. Coloca assim, olha, um detalhe aqui nele, ó. Esses aqui eu gosto de fazer com pincel, olha, com a cerda mais abertinha, ó. Olha, busca aí um pincel que vocês tenham, bem velho, com a cerda bem aberta, que esse é que é bom, ó. É azul bebê misturado no azul cobalto. Olha, lembra que eu falei que eu ia fazer um detalhe? Ó, aqui também, ó.
Mas se tiver a tinta muito úmida, a gente não consegue colocar. Olha, tira o peso da mão do pincel, que senão não consegue fazer. Olha, vem tentando puxar aqui, olha, a plumagem dele, né? Nem é pelagem, é plumagem. Quem tem pelo é outro tipo de animal. Vou voltar aqui atrás, ó, com um pouquinho do vermelho e do sépia. Ó, vou dar uma manchadinha aqui, ó. Só limpei aqui o meu pincel no pano para tirar um pouco desse vermelho. E aqui também, olha, ele vai ser bem mais amarelo, ó. Olha, sempre puxando as pinceladas. Olha, se o risco tá arredondado, ó, puxa as pinceladas arredondada também, ó, tá? A gente tem que observar isso também, ó. É o que dá movimento também aqui. Ó, mescla ali uma cor na outra. Vou voltar aqui com o vermelho e o laranja. Ó, vou colocar aqui, ó, para completar aqui. Vermelho, laranja. Vou voltar no amarelo ouro. Ó, vermelho, laranja, amarelo ouro. Ó, para fazer um galo bem glamuroso, bem chique. Por isso que eu tive que fazer primeiro a plumagem preta dele, tá vendo, ó? Porque senão a gente não consegue colocar essa cor aqui, ó, que vai ficar por cima do preto. Tá vendo? Se pegar todas as cores, ora fica amarelo, ó, ora fica vermelho, e é assim que é bonito. É a beleza tá nisso daqui, ó. Vou pegar um pouquinho do sépia com o vermelho, para escurecer um pouquinho mais aqui atrás, ó. Vou deixar aqui paradinho por enquanto, para ver se aqui também, ó. Vou entrar aqui, olha, um detalhe mais clarinho de amarelo limão, ó, para ele brilhar mais. Tá vendo, ó, conforme vai apagando, conforme essa carinha vai absorvendo a tinta, a gente tem que ter esse cuidado, olha, de olhar e ir colocando novamente, ó. Olha, observa, olha, já vai arrumando, ó. O que puder já ir deixando pronto. Pra, na hora que for retocar, fica mais fácil retocar, tá? Fazer retoque. Deixa eu ver se aqui agora dá para aparecer azul celeste com o azul cobalto. Olha, eu só vou dar assim uma clareada aqui nessa pena dele aqui, tá? Ó. Ó, viu que eu tracei uma pena por cima daquela outra ali? Assim é que fica bonito, tá? Ó. É o gestual, é a criatividade. Ó. Não vou mexer naquela escura que tá lá atrás, não. Tá? Aqui tem que ser o azul celeste com o azul cobalto para fazer esse azul aqui bonito, ó. Tá? O azul bebê, ele vai ficar o azul cobalto muito branco. Aqui, olha, eu posso deixar ele também, ó.
Tá vendo? Olha, não faz risco reto. Faz assim, olha, meia luas, ó. Ou vírgula gigante, ó. Tá vendo? Nunca faça risco reto, reto. Deixa eu pegar aqui, olha, a cor marfim com azul bebê. Marfim com azul bebê. Olha, é um detalhe que ele tem aqui, olha. Bem clarinho, ó. Aí agora o que eu faço? Eu pego meu pincel zero ou pincel line e puxo aqui assim, ó. Olha, ele tem esse detalhe aqui, olha. Bem clarinho assim, ó. Isso daqui é uma particularidade desse galo aqui, né? A maioria tem. Ó, posso aproveitar assim, olha, o pincel, ó, e colocar aqui assim, olha, uns risquinhos, ó, com esse marfim aqui, ó. Não tem problema nenhum. Você não gostou? Você achou que ficou muito papagaiado? Vem com um pincel assim e tira, ó. Mas eu não vou tirar não, porque eu gostei. Eu achei que ficou bonito. Posso pegar o marfim assim, ó. Olha só. E brilhar mais aqui, ó. Assim, olha, bem, bem, bem sutil. Ó, o azul bebê, ó. Colocar aqui, olha, um detalhe aqui, ó. Aqui assim também, ó, ó. Um azul bebê. Olha, como se tivesse um, um penugem, né? Um penugem saliente, desobediente. Aqui eu aproximei bastante para vocês verem esse detalhe que eu vou fazer aqui dele, ó. Vermelho, vermelho fogo. Essas cores aqui dessa parte do galo aqui, galinha, não muda. Não tem necessidade só de ser o vermelho fogo. Pode ser vermelho tomate, vermelho vivo, tá? Pode misturar ele com laranja, tá? Ele tem que ficar vermelho. Ali, olha, onde vai ficar o olhinho dele, eu já entro assim com o sépia, ó. Já faço aqui uma sombra com sépia. Para fazer a divisão aqui, olha, da cabeça dele com a crista, para não ficar tudo só vermelho, eu pego sépia puro, ó. E escureço assim, ó. Tá? Sépia puro e escureço, ó. Volto aqui com o vermelho e acabo de completar aqui, ó. Vou voltar aqui no sépia para escurecer aqui, ó. Onde que vai ficar o olhinho dele aqui, tá? Vou aproveitar que eu tô com o pincel com vermelho. Vou pegar aqui vermelho e laranja. Vou colocar aqui na crista dele, ó. Pode ser vermelho, laranja, amarelo ouro, ó. Faz uma cor aí, uma cor que fique bonita, ó. Mas é mais é vermelho. Mas pode pegar vermelho, amarelo ouro, laranja. Aqui, olha, eu já vou fazendo assim, olha, as pontinhas da crista dele, ó. Tô usando um pincel pequeno. Tem que ser um pincel menorzinho, número 4. Aqui, olha, eu já vou pegar amarelo bebê. Ó, eu vou começar, nem, não lavei o pincel, ó.
A tinta que estava aqui no meu pincel, olha, só de eu pegar aqui o amarelo bebê, ele já deu uma clareada, ó. Porque ela não é totalmente só vermelha. A gente pode fazer isso colorido. Vermelho, amarelo ouro, com o amarelo bebê. Dá uma clareada aqui, ó. O marfim, eles têm, olha, esses detalhes aqui neles assim, ó. Isso daqui é particular deles, né? Ó, todos eles têm. A gente faz, eu faço só assim, tá? Ó, de forma bem gestual mesmo. Com marfim. Pegar aqui marfim e amarelo bebê. Colocar aqui, olha, mais uma corzinha, ó. Pra ela não ficar assim tão só vermelha. O bico dele. Esse mesmo pincel aqui, ó, é marrom, siena, natural, o amarelo ocre. Faz ele assim, olha. Primeiro com essa cor mais escurinha. Olha, a gente pode ir manchando assim, ó. Aí a gente clareia esse siena natural com amarelo bebê. Para colocar aqui, olha. A claridade do biquinho dele ali, ó. Aqui por baixo, olha, eu costumo colocar, olha, só um tracinho assim, ó. Com pincel zero, ó. Clarear mais aqui o biquinho dele, ó. Aqui tem um pelinho da sacaria me atrapalhando a fazer ali, mas deu certo. O olhinho dele, olha, o sépia puro. Vou ter que colocar aqui um pouquinho do preto. Ó, fazer aqui um bem escurinho, tá? Ó, bem escurinho mesmo. E é aquele mesmo processo de clarear o amarelo, o ouro com laranja. E aqui, olha, na parte de baixo, a gente coloca assim, olha, esse brilho mais amarelado, ó. Tá? Esse brilho aqui mais amarelado. Em cima, na parte superior, assim, olha, com bastante cuidado. Olha, nada tão exagerado. Aproveito aqui, olha, esse branquinho que sobrou aqui, ó. E coloco ali, olha. Tá vendo, ó? É onde a gente dá vida pra ele, ó. De forma simples, tá? Bem simples. Eu faço assim, tá, gente? Se quiser arrumar aqui, olha, escurecer, olha, um pouquinho mais para sobressair, eu não vejo que tem necessidade, não. Mas pode escurecer. Ali arrumar, tá? Ó. Nada impede de você... Não gostou? Vem assim, olha, com delicadeza e arruma. Pode colocar aqui, olha, um pontinho aqui, ó, escurinho, que é onde eles respiram, né? Eles falam que eles respiram por aquilo dali, por esse furinho que tem ali no bico. Aqui, olha, eu vou deixar aqui, olha, bem mais marcadinho com marfim. Ó, assim, ó. Essa daqui nem tanto. Essa daqui eu deixo ela mais assim clarinha mesmo. Aqui também a gente clareia, ó, um pouquinho, ó, tá? Com marfim.
Aqui não precisa mexer, que ficou muito bonito. Tá? E agora eu vou dar os retoque final aqui nas penas dele. Pega aí um outro pincel, tá? Amarelo limão, misturado no amarelo ouro. Ó, para brilhar mais aqui ainda, ó. Mas antes de eu fazer isso daqui, eu vou fazer aqui o cercadinho aqui, ó, no fundo, para vocês verem, ó. Eu faço ele falhado, tá? Ó. Tô usando sépia e o pincel pituá. Porque aí não vai me atrapalhar ali. Olha, eu coloco assim, ó, essa cerquinha no fundo, tá? E você quer alongar ela, você sabe que a gente tem que acompanhar o desenho aqui, né, ó. Esse losango aqui, ó, ele encaixa, é esse daqui, ó, que encaixa nele ali, ó. Se não encaixar assim, se a gente não tiver essa percepção, você faz ele e encaixa errado. Não vou levar lá pra cima tudo, não. Tá? Pra ficar da altura do galo, não, ó. Vou fazer aqui e vou fazer aqui, ó. Aqui pode botar ele assim, olha, um pouquinho mais baixo, tá, ó. Tá vendo que aqui ele ficou alto? Aqui eu vou botar ele, eu vou descasar ele, ó. Eu vou fazer ele mais baixinho. Quer fazer ele na mesma, reto? Pode fazer ele, não tem problema não. Tá? Não vou fazer em volta do pano todo não, ó. Por isso que eu falei que não precisava fazer muito fundo, tá? Aí agora, o que eu tiver que detalhar aqui agora, olha, com o amarelo limão misturado com o amarelo ouro, não vai me atrapalhar. Porque aí eu já fiz o cercadinho ali, ó. Que eu queria fazer o cercadinho com vocês. Porque esse amarelo limão misturado com o amarelo ouro, tem que ir colocando ele assim, olha, e deixando, olha, de forma que você vê mesmo a plumagem dele, ó. Tá? Pincel zero. Pra colocar aqui assim, ó. Por cima do preto aqui, olha, e do azul, ó. Aqui agora a gente tá dando acabamento final, ó. Aí tem que ser um pincel zero, ó. Pra fazer isso daqui, ó. Tá? Pode fazer com pincel largo assim, ó. Um pincel largo, mas que ele esteja com a cerda dele assim, olha, bem retinha. Ó, em curva, tá? Nada reto. Olha, fazer em curva. Se a sacaria absorver a tinta, é aquilo que eu tô falando. Volta depois, quando tiver tudo seco. O bom é fazer isso daqui quando ele tá nem tão seco e nem tão úmido assim, tá? Mas eu estou exemplificando aqui para vocês. Pode colocar aqui também, olha, mais amarelo ouro. Ó, em batidinhos, ó. Faz assim, camadinhas batendo. Aqui você quer que brilhe mais, ó. Você pode pegar o amarelo bebê com o amarelo limão. Olha, e o pincel Line. E colocando, ó. Nada impede da gente vir, olha, acrescentando detalhes. Aqui também, ó. Quer fazer aqui, olha, uma plumagem mais clarinha. Amarelo, limão e marfim. Ou amarelo bebê. Aí é que a gente solta a criatividade.
tá? Olha, não vou mexer mais. Aqui não precisa, olha, mexer mais, tá? Ele vai ficar assim, tá? Não precisa mexer em mais nada, tá bom? Eu não vou mexer nele. Só se a sacaria absorver a tinta é que eu vou fazer uns ajustes aqui, tá? Se a gente observar que precisa, tá bom? Ó, igual aqui assim, ó, eu tô vendo que ficou falhado, né? A tinta preta ficou falhada. Eu estou vendo, né? Vocês não. Aí eu vou vir aqui corrigindo, tá? Ó, aqui também, ó, ficou aparecendo uns furinhos da sacaria. Aí eu que vou vir aqui, olha, corrigindo isso daqui, tá? Ó, mas nada mais do que isso daqui vai ser feito aqui depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.